Olá, vamos dar início então ao nosso curso de Virtudes Fundamentais, segundo a tradição central da filosofia moral do Ocidente, tradição essa que remonta aos gregos, a Sócrates, Platão, Aristóteles, estoicos, depois todo o pensamento medieval, basicamente o pensamento da patrística, da recepção do cristianismo na antiguidade e da recepção pelo cristianismo do pensamento clássico, o pensamento de Santo Tomás de Aquino e de muitos autores modernos que, de uma forma ou de outra, ainda que tenham se afastado em alguns pontos dessa tradição central, mantiveram-se, em grande parte, a ela unidos. Tanto pensadores da época do Renascimento, do restante da Idade Moderna, como da Idade Contemporânea, inclusive do século XX, do nosso século atual. Essa tradição central, ela foca a ética em função daquilo que se convencionou chamar de virtudes. Alguns autores, inclusive, alguns autores contemporâneos, penso em Alasdair MacIntyre, em Michael Sandel, em Charles Taylor, e muitos outros, chegam a usar essa expressão, ética das virtudes, para pontualizar esse aspecto que eles consideram central na vida ética e na própria filosofia moral. E existem muitos equívocos, né, que as pessoas fazem em geral por nunca terem lido algo a respeito ou terem lido en passant, sem profundidade. É claro que o nosso curso será um curso introdutório, eu não vou poder entrar em minúcias, a gente não vai poder expor esses temas com profundidade, mas eu quero fazer uma abordagem o mais clara e didática possível. Vou tentar, então, esclarecer alguns equívocos, chamar atenção para algumas definições importantes, para que vocês possam trilhar esse caminho. Eu não digo só do ponto de vista teórico, mas também, sobretudo, do ponto de vista prático, porque a ética existe para que ela seja realmente vivida, não apenas conhecida. A ética é aquela parte da filosofia que cuida justamente do comportamento bom, daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Pelo menos essa é a visão da tradição clássica. Essa vai ser a nossa aula introdutória. Depois eu vou comentar as 4 virtudes básicas, fundamentais, de acordo com a visão, o primeiro que chegou a essa conclusão, de Platão, e foi recepcionada pela filosofia cristã na época da patrística, na época de Santo Agostinho, e até hoje é ensinada como as virtudes cardeais, né? Essa expressão ficou conhecida como as virtudes cardeais. Eu vou me limitar aos aspectos filosóficos da ética. Eu não quero tratar de ética teológica. Eu quero tratar de ética filosófica. Eu vou ficar no nível apenas e tão somente da filosofia moral. E na filosofia moral, sim, há espaço para falarmos de virtudes fundamentais, de virtudes que a tradição, inclusive, chamou de virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas antes de falarmos de cada uma delas, nós vamos fazer então uma introdução ao tema das virtudes. Começando pelo mais óbvio, o que é virtude? A definição, o que é isso? A gente tem mais ou menos uma ideia do que seja uma pessoa virtuosa. Sabemos que é uma pessoa boa, sabemos que é uma pessoa de caráter, né? Usamos várias expressões em língua portuguesa para nos aproximarmos desse conceito. Agora, em filosofia, a gente tem, como em ciência, que definir com clareza os conceitos. A gente tem que partir da ideia de que a virtude, no fundo, é um hábito. Os antigos falavam um hábito operativo bom, uma maneira de expressar clássica. Bom, para a gente entender um hábito, a gente tem que partir da seguinte ideia. O ser humano tem algumas singularidades em relação aos demais animais. É dotado de razão, é dotado de inteligência. Quando a gente fala de inteligência humana, estamos nos referindo a uma forma de inteligência que é própria e exclusiva do homem. Ele não compartilha com os demais animais. Somente o homem, de acordo com a concepção clássica, sempre de acordo com a concepção clássica, é capaz de, com a sua inteligência, abstrair da realidade sensível conceitos
que não são captados pela inteligência de nenhum animal. O animal só capta sensações. E a sua inteligência trabalha sobre sensações. O homem é capaz de ir mais longe, de ver atrás das sensações essa coisa que nós chamamos de conceitos, ideias, não apenas imagens. Ideias, imagens sonoras ou imagens visuais? Não. O homem é capaz de ver ideias. Ele entende que existe uma coisa chamada ser humano, por exemplo. Ser humano de sexo masculino, ser humano de sexo feminino. O animal não é capaz de entender, de fazer essa abstração. Ele vê aquele que tem uma voz mais grossa, é barbudo, e aquele outro que não tem nada disso, e tem uma voz mais fina. É isso que ele vê. Agora, o que é isso? Um é um homem, o outro é uma mulher. Ele vê a nuvem. Aquela nuvem, aquela com aquela forma. Mas a nuvem, o conceito de nuvem, esse conceito, o animal não é capaz de atingir. Ele não é capaz daquilo que, de acordo com a filosofia clássica, se chama simples apreensão ou abstração. A primeira operação da inteligência. Não é capaz de dizer que o homem é mortal. Conceito de homem, conceito de coisa mortal, a ideia de homem se junta com a ideia de mortal e se forma um juízo. E a inteligência vai mais longe, porque ela é capaz de perceber de dois ou mais juízos um outro juízo. Ela capta um outro juízo diferente que está implícito, de alguma maneira, nos anteriores. E aí vem o famoso exemplo que todo mundo repete, né? Em qualquer livro de filosofia, qualquer livro de lógica. Todos os homens são mortais, primeira proposição, primeiro juízo. Sócrates é homem, segundo juízo. Logo, conclusão, terceiro juízo, Sócrates é mortal. Uma dedução. O raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo, com conclusões. O que é isso, no fundo? É uma operação da inteligência. E apenas o homem é capaz de fazê-la. Mas a inteligência, ela não está sozinha no ser humano. O homem é dotado de uma faculdade apetitiva, importantíssima, mas que não se confunde com os apetites sensíveis. Aqueles que os animais têm e que se revelam, nós também somos animais nesse aspecto, né? E compartilhamos com os animais isso também, nos sentimentos e nos instintos. Nós também temos instintos, como eles. Nós também temos sentimentos, como eles. Há um apetite, no caso do homem, que é singular, porque o homem é capaz de querer algo que contraria os seus apetites sensitivos. Ele pode contrariar isso se a inteligência ordena. Eu estou cansado, esgotado, arrebentado, aniquilado, mas eu tenho que estudar. Eu preciso estudar. A minha inteligência me diz: não seja malandro, não seja fraco, não seja covarde. Vá em frente, trabalhe, estude. Não importa se você está cansado, não importa se você acordou mal, se você está se sentindo deprimido, preocupado com os problemas da vida. Não, vá em frente. E a gente, então, contraria o corpo, contraria aspectos da nossa alma que nos levam a outro caminho, o caminho do dolce far niente, não fazer nada. E a gente vai e estuda duro. Ora, como isso é possível? Nós estamos contrariando os nossos sentimentos, nós estamos contrariando os nossos instintos, muitas vezes, porque a razão ordena. A inteligência, ela só capta, ela não move o corpo, ela não move a alma a executar ações, condutas. A inteligência própria não tem o poder de fazer. É uma outra faculdade que tem esse poder. Como é o nome que se dá a essa outra faculdade? A esse apetite racional, o nome que se dá é vontade. Voluntas, em latim. A vontade, que ficou um tanto obscurecida no alvorecer do pensamento clássico, ela foi, pouco a pouco, sendo elaborada, a doutrina sobre ela, elaborada cada vez mais, até que chegamos, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, e é claríssimo, em tudo o que diga respeito à parte da Suma Teológica, por exemplo, diretamente relacionada à antropologia filosófica, que esse conceito ficou profundamente marcado na filosofia ocidental, e a partir daí os grandes filósofos, inclusive os das idades moderna e contemporânea, não irão desconhecer o papel relevantíssimo que a vontade tem no ser humano. Essa vontade que é o apetite racional. Como ela é importante na filosofia de Kant, como ela é importante na filosofia de Schopenhauer e tantos outros pensadores, repito, modernos e contemporâneos.
O fato de o ser humano ter inteligência e ter vontade altera muito em termos de comportamento. A inteligência é capaz de apreender a noção, por exemplo, a ideia de bem, e informar essa ideia à vontade, imperar a vontade a executar, a fazer o bem, que muitas vezes não é o que a sensibilidade manda, o que os apetites sensíveis querem, entre aspas, estão inclinados a executar. Mas a inteligência manda, a inteligência impera. Isso altera tudo. Os homens, como os animais, comem, bebem, se reproduzem, fazem sexo, cantam, choram, mas tudo se altera de alguma maneira aqui. Porque a inteligência, quando penetra na realidade de um corpo, é o caso do ser humano, transforma, metamorfoseia essas potências, esses apetites, de uma tal forma que tem condições de dominá-los para o que ela própria, a inteligência, reconhece como o bem. E aí, exatamente aí, é que a gente pode entender melhor o que são os hábitos. Os animais não têm hábitos, gente. Os animais têm instintos, nós também temos. Mas os hábitos não são coisa própria de um ser irracional, são coisas próprias de um ser racional. Vamos perceber que no ser humano, tal como nos animais, existem potências unidirecionais. E existem potências multidirecionais. As potências unidirecionais, elas estão inclinadas a um ato único. Ou acontece ou não acontece. Por exemplo, a visão. Se uma pessoa abre os seus olhos, ou ela vê ou ela necessariamente vê, se ela não for cega. Aí nós encontramos potências tipicamente unidirecionais. Mas ao lado dessas potências unidirecionais, existem outras potências pluridimensionais, que podem executar atos muito distintos, que não estão predeterminados de antemão a um determinado ato. Se tal coisa acontecer, fatalmente aquela outra ocorrerá. Se um rato for colocado diante de um gato, fatalmente o gato irá avançar sobre ele e matá-lo. Se um passarinho aparecer na frente de um gato, fatalmente o gato irá tentar matar o passarinho. Esse tipo de coisa, que é unidimensional, existe também no ser humano, só que nós temos potências pluridimensionais, que são exatamente os apetites. O apetite racional ao qual me referi anteriormente, a vontade, e os demais apetites da nossa sensibilidade, onde se encontram os nossos instintos, em comum com os animais, que podem ser movidos pela vontade para uma direção ou outra, sem que a gente possa saber de antemão qual será o comportamento que aquele indivíduo tomará diante de uma determinada circunstância. É que a vontade, essa potência racional, ela é livre, ela é dotada de liberdade. E segundo a tradição clássica, essa liberdade significa exatamente livre-arbítrio. O homem é livre para realizar ou não realizar aquilo que a inteligência lhe apresenta como bom. O comportamento humano é imprevisível. Por mais que a psicologia científica dos nossos dias tente desmentir isso, ela não conseguiu. O homem é imprevisível. Não há como se prever com 100% de segurança qual o comportamento de um ser humano diante de uma determinada circunstância bem delimitada, precisamente porque o homem é dotado de livre-arbítrio. Ele é dotado de liberdade, de livre-arbítrio, ele tem potências pluridirecionais, mas ele precisa realizar atos. E a inteligência comanda atos bons. A inteligência vê atos bons. É claro que a inteligência pode também se enganar. Muitas vezes se engana. Mas ela manda, ela é que está no comando da vontade, que por sua vez comanda os demais apetites de natureza, vamos dizer assim, instintiva, que nós temos em comum com os animais, no lugar do instinto. Quando a inteligência e a vontade livre atuam, isso é o normal no ser humano, esse instinto unidirecional, que pode ser previsto, o seu comportamento, é substituído por outra coisa. Que coisa é essa? É o hábito. O hábito é justamente o intermediário entre a potência humana de um ser racional, com vontade livre, dotado de vontade livre, e o próprio ato.
Eu nunca me esqueço de uma cena que eu vi logo que a minha filha mais velha nasceu. Eu levei essa minha filha junto com a minha esposa a um pediatra de bastante renome até. Ele pegou a minha filha pelas mãozinhas dela, colocou em cima de uma mesa e o que aconteceu? Uma perna avançava à frente, depois vinha outra, depois vinha outra, depois vinha outra. Gente, que é aquilo? Ela estava caminhando com o auxílio do pediatra. E aí eu conversei com ele. Que coisa interessante, doutor. Ela está caminhando, ela parece que já sabe caminhar de alguma maneira. Ele falou, não. O que acontece aqui é o seguinte. Ela está caminhando por instinto. Todos os seres humanos nascem com instinto de caminhar. Só que por uma razão que até hoje não foi bem elucidada, eles perdem esse instinto, até por conta da fraqueza dos membros inferiores. Mas, daqui a algum tempo, um ano e meio, 2 anos no máximo, eles vão voltar a caminhar, mas já não como instinto, e sim como hábito. O médico falou exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Já não como instinto, mas como hábito, porque pouco a pouco a razão, a vontade, a criança começa a trabalhar, aquela explosão que nunca mais o ser humano terá. Aquela fase da infância. A infância é uma fase privilegiadíssima. Essa primeira fase é fantástica. Então, aquele ser animal, e nunca vai deixar de ser, até a morte, claro, né? Que tem instintos também, vai substituir o instinto de caminhar pelo hábito de caminhar. Porque a razão vai se desenvolvendo e recupera isso. Ela vai percebendo que os outros caminham, ela vai caminhar. Vai ser forçada a fazer isso pelos pais. Os pais vão tentar ensinar a criança a caminhar e ela vai acabar caminhando. E o mesmo vai acontecer com outras coisas. Que a linguagem é um hábito. E todas as técnicas que são isso, gente. Todas as técnicas. Hábitos. Os jogos que são jogos. Hábitos. E no comportamento humano a mesma coisa. Vão surgindo hábitos. Quando o hábito é bom, nós dizemos que esse hábito se chama virtude. Virtude, então, o que é? É um hábito bom, de acordo com a visão clássica. E se o hábito é mau, ele vai se chamar de vício. Indo um pouquinho mais longe, já depois de deixar assente que o hábito é o principal intermediário entre a potência e o ato, os antigos já diziam, é como se surgisse a partir de agora uma segunda natureza. Temos aquela natureza básica que temos em comum com os animais, e agora surge uma segunda natureza propriamente humana, formada e forjada por esses hábitos. Eu acordo de manhã e não preciso ter que decidir o que eu vou fazer. Eu já faço aquilo que habitualmente todos os dias eu faço. Vou ao banheiro, escovo os dentes, tomo banho. Eu já sei exatamente cada coisa, né? Aquilo é automático. Até sair de casa, até vestir a roupa de trabalho e sair de casa. Aí pego o meu veículo, começo a dirigir. Eu preciso ficar pensando que manobra que eu vou fazer. Dirijo todo dia. Chego ao trabalho e já sei quais são as rotinas, porque eu mesmo estabeleci, em parte elas foram impostas, mas eu mesmo estabeleci muitas para que o trabalho rendesse melhor. Os hábitos acabam se tornando uma segunda natureza e de uma ajuda incomensurável para todos nós. Mas eu falei para vocês que os hábitos, eles são intermediários entre as potências e os atos. Agora, de uma forma muito esquemática, eu quero dizer, de acordo sempre com a tradição clássica, como é que isso, de uma maneira sintética, ocorre em relação a essas potências. Em primeiro lugar, a inteligência. Hábitos inerem se radicam na inteligência? Claro, eu já falei de alguns deles. O caminhar, a língua, a linguagem, a capacidade de se comunicar. Quem melhor tratou disso tudo, sem dúvida nenhuma, foi Aristóteles. E agora eu tenho a possibilidade de chamar a atenção de vocês para esse texto magnífico, né, que deveria ser lido, relido por todos os amantes da filosofia sempre. A Ética a Nicômaco. É o texto básico, fundamental, fundador em larga medida da tradição ética ocidental. Não que outros pensadores anteriores, especialmente Platão, não tenham tratado de ética. Trataram sim. Mas é na Ética a Nicômaco que nós vamos encontrar toda essa filosofia pela primeira vez
sistematizada. Aristóteles fala bastante das virtudes na Ética Nicômaco, principalmente lá, né? Claro que isso veio a ser depois melhor trabalhado, desenvolvido, mais à frente, pelos filósofos tardo-antigos, da Antiguidade Tardia e da Patrística medieval, até chegar a Santo Tomás. Então há toda uma evolução, mas está centrada, sim, nos livros da Ética Nicômaco de Aristóteles. Certamente essa tradição encontra nessa obra o seu marco principal, até hoje, insuperável. Aristóteles chamava atenção para os hábitos da inteligência e os denominou, como não poderia deixar de ser, de virtudes. Que tipo de virtudes? Virtudes intelectuais. Quais seriam as virtudes intelectuais? Uma, de cara, a gente já sabe qual é. Os gregos chamavam de tekné, daí que vem a palavra técnica em português. Os latinos traduziram isso por ars, ou arte. Então vocês vão encontrar muitas vezes a palavra arte sendo usada aí, e não é uma palavra tão boa, porque dá a ideia de bela arte, né? Pintura, escultura, literatura. Claro que a literatura, a pintura, a escultura, a música, tudo isso é, sim, técnica, tekné, né? Não há dúvida. Mas a tekné vai muito mais longe. A técnica é múltipla ad infinitum. É algo que se espraia na nossa vida. Quanto mais complexa for a sociedade, maior será o número de técnicas, certamente. Então a técnica tem uma dimensão importantíssima entre as virtudes intelectuais. Mas não é só a técnica. Aristóteles chamava atenção também para o hábito da ciência, o conhecimento científico. Isto é um hábito. O conhecimento científico é um hábito. Do mesmo modo que a sabedoria filosófica, que ele chamava de sofia. Sofia, sabedoria filosófica. A ciência ele chamava de episteme, um termo grego para a ciência, ou conhecimento científico. Outro hábito é a apreensão dos primeiros princípios gerais da razão. Aristóteles falava dos primeiros princípios da razão especulativa, como, por exemplo, a capacidade que nós temos de entender que o todo é maior que a parte, que o que é e não pode não ser, vale dizer, o princípio da não contradição e do terceiro excluído. Tudo isso não é captado pela ciência, é captado por um outro hábito. Que hábito? Ele chamava esse hábito de nous, N-O-U-S, ou hábito dos primeiros princípios do intelecto. Na Idade Média, vai se acrescentar a isso um outro hábito, que pode ser o mesmo, mas voltado para a razão prática. Devemos fazer o bem e evitar o mal. Devemos ser virtuosos. Isso vem de onde? Vem da ciência? Não. Vem da experiência? Não. Isso vem de uma capacidade intelectual própria que na Idade Média foi chamada de sindérese. E até hoje, muitos pensadores repetem esse termo para designar o hábito dos primeiros princípios do intelecto prático, a sindérese. Então, ou a gente considera a sindérese diferente da nous, ou a gente considera a sindérese algo que é a própria nous voltada para a razão prática. Eu prefiro essa segunda opção. Eu sou daqueles que entendem que a sindérese é sim nous, inteligência dos primeiros princípios, mas voltada para a razão prática. Então já vimos a técnica, a ciência, a sabedoria filosófica, a inteligência dos primeiros princípios, quer da razão especulativa e quer da razão prática, até aqui 4. E há mais um hábito, há mais uma virtude intelectual que diz respeito à nossa ação, ao nosso agir. Diferente da tekné. Ela tem pontos em contato sim com a tekné, com a técnica, mas não é a mesma coisa, porque ela está ligada à noção do bem e do mal, do agir bem e do agir mal. Como Aristóteles chamava essa virtude intelectual? Chamava com o nome de frônesis, que foi traduzido na Roma Antiga. Muitos entendem que foi Cícero que usou pela primeira vez frônesis, traduzindo-a por essa palavra, a palavra prudentia, com T. E é a origem, evidentemente, da nossa palavra prudência em português, prudence em francês, prudence em inglês, prudenza em italiano. Essa palavra perdeu o seu significado rico que tinha antes. Hoje, quando a gente fala de prudência, a gente pensa em cautela, em cuidado. Cuidado, hein? Seja prudente. Prudência é muito mais do que isso, gente. É a capacidade de decidir bem, de escolher o bem e evitar o mal. Isso é tudo imoral.
essa virtude intelectual, ela tem um papel relevantíssimo. Tanto que o próprio Aristóteles diz, ela tem, a virtude da prudência, uma característica curiosa, porque é a única que, ao mesmo tempo que é uma virtude do intelecto, ela é também, de alguma maneira, uma virtude da potência apetitiva racional, a vontade. De acordo com essa visão, a prudência, ainda que ela esteja enraizada na inteligência, tem uma dimensão moral, porque ela ordena a vontade que faça o bem, que execute o bem. Essa ideia de bem e de mal, quem tem? A inteligência. Eu não tinha dito, mas agora ficou claro, né? Que na vontade há uma virtude, sim, colocada em segundo lugar, a virtude da justiça. Nós falaremos disso e vocês entenderão por que é a justiça essa virtude própria da vontade, né? A virtude que aperfeiçoa a vontade e serve de intermediário entre a vontade e os seus atos por ela diretamente executados. Então, temos um apetite racional, a vontade, e temos os apetites sensitivos inferiores. Eu já vou falar agora, de acordo sempre com a visão clássica, quais são esses apetites inferiores. Pela tradição, é chamado de apetite irascível. E é o apetite que nos move a procurar o bem árduo, o bem difícil, mas que é bem. Sem esse apetite, nós ficaríamos inermes, passivos em absoluto, não agiríamos, não faríamos nada na vida. Se isso não acontece, se nós muitas vezes nos vencemos o nosso cansaço, vencemos a nossa dor e executamos algo, ou se nós, diante de um sofrimento muito forte, diante de uma pressão angustiante, diante de uma dificuldade corporal, resistimos e fazemos o bem resistindo, isso é porque há um apetite próprio que nós chamamos, de acordo com essa tradição, de apetite irascível, movido pela vontade, que por sua vez é movida pela inteligência, pela prudência da inteligência, e fazemos o bem. É pelo apetite irascível que nós vencemos o medo, por exemplo. É pelo apetite irascível que nós resistimos às pressões contra o bem. E ao lado desse apetite irascível, temos um outro apetite, igualmente movido pela vontade, que é o apetite que tem a ver com a dor e com o prazer. Que se acomoda com o prazer. Tudo que diz respeito ao prazer está lá. Esse apetite é chamado de apetite concupiscível. Concupiscível. Esse apetite é muito importante porque, claro, pelo instinto, nós fazemos o que nos dá prazer e evitamos o que dá dor. Mas quando a inteligência atua, num ser livre, com vontade, dotado de vontade livre, somos capazes de perceber uma coisa importantíssima: nem todos os prazeres são bons. Um animal não é capaz de perceber isso. Mas nós somos. E percebemos também que nem todas as dores, nem todos os sofrimentos são maus. Há prazeres maus e há dores boas. Quando uma criança começa a notar isso, ela começa a chegar àquilo que nós chamamos de idade da razão. É um dos sintomas de que a criança chegou à idade da razão. Quando ela nota, ela percebe que há certas dores que são boas. A dor de um remédio amargo. Ela está doente, a criança está doente, está com febre. Tem uma gripe muito forte. A criança tem uma imunidade fraca, isso é natural. A mãe então vai, ou o pai, e lhe dá um remédio. Rejeita o remédio é horrível, é amargo, ela cospe o remédio. Ela está reagindo como um pequeno animal. Mas a mãe tenta convencer a criança, isso é para o seu bem, você vai ficar curada. Quando ela começa a entender o que significa curada, que ela não vai ter mais aquela dor que ela está sentindo, aquele cansaço que ela está sentindo, aquele desconforto que ela está sentindo por conta da gripe, ela começa a perceber isso aí vai funcionar, vamos confiar na minha mãe. Toma, e já viu que uma vez que deu certo, pronto. Quando ela ficar gripada de novo, ela vai tomar o remédio amargo e não vai chorar, não vai espernear, ela não vai gritar, ela vai aceitar, porque ela já terá chegado à idade da razão. Sem que a gente perceba, ela já está sob o império da razão e ela consegue dominar a dor que ela sente para fazer uma coisa boa, tomar um remédio amargo. Ela já está tendo um comportamento virtuoso.
A pessoa que, pelo apetite irascível, não seria capaz de resistir a uma dor e a um sofrimento, e resiste, ela tem paciência. Paciência é uma virtude. O conjunto de virtudes que estão radicadas no apetite irascível são denominadas fortaleza. Uma outra maneira de dizer que há uma virtude, a fortaleza, que se aplica a diferentes situações. Ela pode ser coragem, ela pode ser paciência, ela pode ser constância, perseverança, ousadia e tantas outras. E no campo do apetite concupiscível, o nome que se dá a esse conjunto de virtudes, ou essa grande virtude que pode se aplicar a diferentes situações, a essa virtude radicada no apetite concupiscível, é temperança. Temperança em relação a qualquer tipo de prazer, para que a gente não possa se enganar em relação aos prazeres. Nós vamos falar de tudo isso a seu tempo. Eu só queria chamar a atenção desse esquema básico das virtudes fundamentais. Olha, eu acabei de fazer o quê? Apresentar a vocês as 4 virtudes fundamentais, de acordo com a filosofia clássica, que são a prudência, radicada na inteligência. A prudência é a mais importante, do ponto de vista moral, entendam, do ponto de vista moral. E nos apetites, temos as outras 3. A justiça radicada na vontade, a fortaleza radicada no apetite irascível e a temperança radicada no apetite concupiscível. Uma apreciação muito interessante que eu li numa obra preciosa, eu tenho inclusive aqui, El Anillo de Giges, O Anel de Giges, de Joaquim Garcia Huidobro, um pensador chileno. Uma obra muito simples, mas muito bem escrita, em que ele apresenta toda essa temática da ética e, muito particularmente, das virtudes. A prudência faz com que o ser escolha o bem, eleja o bem, evitando o mal. Em outras palavras, e é isso que justamente o Garcia Huidobro insiste em dizer, nós acabamos sendo aquilo que escolhemos. As nossas escolhas, boas ou más, deixam uma marca no nosso espírito. Escolher não é só escolher. E aí vem a frase que resume tudo. Escolher é escolher se. Escolher é escolher o tipo de homem, o tipo de mulher que se quer ou que se tolera. Escolher é escolher se. Prestemos atenção, especialmente aqueles que têm responsabilidades educativas, pedagógicas, a relevância que toda essa doutrina tem na formação do ser humano, especialmente na infância e na juventude, na adolescência. Porque é nessa época, justamente, na infância e na adolescência, que as escolhas vão ser as mais definitivas. Se essas pessoas estiverem bem informadas e já começarem, desde então, a exercitar, ainda que de uma maneira simples, as virtudes, isso vai ser de uma imensa valia para o futuro. E é uma pena que nós vemos tantas pessoas desajustadas, tantas pessoas que no final das contas estão sofrendo com as suas péssimas decisões, porque não foram capazes de vencer horrendos vícios que inclusive as prejudicaram imensamente no trabalho, na vida afetiva, na vida social. Pessoas desajustadas. E por quê? Porque, lamentavelmente, não tiveram a educação que deveriam ter tido. Por isso que, na infância e na adolescência, a educação moral tem uma relevância imensa. E é tristíssimo a gente ver que, muitas vezes, os pais, delegando a terceiros a escola, não examinando o que a escola faz, acabem indo nessa onda, que é a onda típica dos nossos dias, de dar mais importância à formação técnica e científica. E a prudência? E as demais virtudes morais? Ficam no limbo. Justamente o mais importante fica no limbo. Isso é péssimo, é horrível. Outras coisas mais eu teria que dizer, vamos terminar aqui, depois eu volto a alguns temas na introdução à primeira aula sobre a primeira virtude fundamental, que é, como nós já sabemos, a prudência. Muito obrigado, até lá.